Boa tarde, Rui, tudo bem? Boa tarde. Aqui já é boa noite, né? Aí já é boa noite. É Você está em mais de 21 horas. Hamburgo, na Alemanha? Hamburgo, estamos de passagem pela Alemanha em direção a Copenhague, na Dinamarca. Pô, que legal. E a acolhida aí às suas palestras está sendo muito grande, né? Muito boa, muito boa. É muito satisfatório conhecer os brasileiros que aqui na Europa estão lutando contra o golpe, estão defendendo a liberdade do Lula. Muita gente boa, é muito interessante, é muito bom estabelecer relações mais próximas com esse pessoal. E as palestras foram todas muito boas, muito politizadas também. A gente retransmitiu uma palestra sua em Metz, na França. Aham. Eu ia retransmitir também a palestra de Amsterdã, só que aí o arquivo era muito pesado. Acho que foi muito longo lá o debate. Acho que foi quase 3 horas, né, se eu não me engano. Foi, o pessoal, inclusive, isso é interessante, né? O pessoal tem dificuldade de terminar o debate, né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer perguntar. É uma experiência bastante animadora, Você bastante, sente, você sente os brasileiros muito angustiados aí na Europa com o que está muito, acontecendo? muito, Atush, muito. Eles, pelo fato de estar longe, de ter pouco poder de ação sobre os acontecimentos, eles ficam muito mais preocupados do que nós que estamos no Brasil. Uma sensação de que o país que eles conheciam não existe mais, né? Existe, não, exatamente, e que pode piorar muito. Tem muito essa impressão de que a coisa está degringolando, está indo de mal a pior. E eles estão procurando, nos debates é muito claro que eles estão procurando saber duas coisas, basicamente, né? Qual é o que vai acontecer, o que é muito difícil de prever nesse momento, né? Nós estamos num momento aí muito volátil da situação política brasileira. E segundo, o que é que eles podem fazer para contribuir com a luta da esquerda brasileira contra o golpe? Você sente que o pessoal, o perfil do brasileiro que vive na Europa é um perfil mais politizado, mais à esquerda, ou é muito variado? Bom, aí é difícil, eu não tenho condições de avaliar isso, porque eu estou me encontrando com uma faixa específica de pessoas, né? São pessoas que, em geral, são de esquerda, que têm uma preocupação com a coisa, alguns são do PT, alguns são do PCO também, nós temos gente aqui na Europa, mas a maior parte é gente que, curiosamente até, despertou para a luta política por causa do golpe. Gente que estava cuidando da sua vida, que estava tranquilo lá, viu o golpe e aquilo lá acendeu neles uma vontade, uma necessidade de luta, né? Exatamente. A gente percebe isso muito por aqui também. Pessoas que não eram politizadas. Agora, tem uma coisa muito interessante, Rui. A gente tem um público muito grande na Europa. Eu É, fico vendo pelos hangouts, né? Muitas pessoas em Portugal, muitas pessoas na Espanha, muita gente na França, gente na Inglaterra também, né? Que eu acho que são os países onde você tem uma presença maior de brasileiros e claramente aí num perfil na Itália também, né? Ou um perfil de esquerda ou um perfil também de pessoas que estão, vamos dizer assim, espantadas com o avanço do golpismo, né? Aqui no Brasil. em Ô, Rui, todos os lugares que eu fui, alguém me comentou do 247. Né? é? Que bom. É um, o seu jornal, o seu canal de televisão, eles são muito populares aqui, aparentemente. Que bom, bom saber disso. Então, mandar um abraço aí a todo mundo que tem participado aí das palestras suas. Bom, vamos falar então do nosso tema, os nossos temas de hoje, né? Uhum. Teve pesquisa Datafolha no fim de semana, acho que você viu o resultado, não mudou muita coisa, mas só o fato de não ter mudado também é importante. A gente, Portanto, a gente tem as alianças que estão sendo discutidas pelo PT e pelo PDT, e também toda a dificuldade do campo golpista em viabilizar uma candidatura. Rui, eu queria te pedir primeiramente uma análise sua sobre o Datafolha. sobre o Datafolha, eu tive lendo aí os resultados da pesquisa e comentários que foram feitos sobre as pesquisas, e essa pesquisa em particular me dá a impressão de que ela tem uma alta dose de manipulação, né?
É o método do Datafolha. Eles vão dando pesquisa, que parecem normais e tal, provavelmente até são, numa grande medida, normais, e de repente eles começam a aparecer com umas coisas que cheiram muito a manipulação, né? Por exemplo, o desinteresse, essas coisas que começam a aparecer, né? Eu acho que isso daí é uma coisa planejada, né? Não há candidatos, não há preferência. Não, mas há uma preferência, a preferência está lá, é o Lula. Não, tudo bem. Eles não riscaram o Lula do mapa, né? Nem dá para fazer mais isso daí. Seria uma coisa muito esquisita de fazer na situação política brasileira. Mas eu fiquei com a impressão de que a pesquisa ela é assim, manipulada, dirigida, né? Para pegar pessoas. Esse negócio da pesquisa da Copa tá na pesquisa da Datafolha também, não é? Isso, também é muito estranho. Eu acho que eles já entraram em módulo de manipulação com vistas ao problema da sucessão presidencial. Perfeito, mas quando você fala em manipulação, você acha que esses 30% do Lula são só 30% ou o Lula pode ter mais e eles puxaram para baixo? Eu acho que eles puxam para baixo. Isso daí eu acho que já faz um tempinho, né? Porque também, veja só, se você começa a apresentar pesquisas aí que dão 40% ou coisa do gênero, a situação escapa de controle, né? Totalmente. Mas não deu para baixar também, para colocar abaixo de 30%. Porque, Rui, tem um dado interessante da pesquisa, eu falei com muitas pessoas, que é o fato do Lula ter 30%, né, em tese, e aí 30% dos eleitores votam com certeza em quem ele indica e 17% podem votar. O que me pareceu incongruente, o eventual plano B do Lula ser maior do que o próprio Lula. Não sei se isso faz sentido. Não, para mim não faz nenhum sentido, não. Para mim não faz sentido. Eu acho que a tendência predominante no caso de ausência do Lula é uma enxurrada muito grande de votos nulos e abstenção. E isso daí é uma grande preocupação da direita, né? O problema da candidatura do Lula, isso daí é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, não é só no caso dele participar. No caso dele não participar, ele vai criar uma crise também. Porque a ausência dele também é um fato político, que não pode ser ignorado. Eu vi pessoas falando que a gente precisa pensar, né, se o Lula não for, tem toda essa preocupação de se o Lula não for candidato, ter uma alternativa. Eu acho que a alternativa à candidatura do Lula é o próprio Lula. Na minha opinião, nós caminhamos para uma situação ingovernável, devido à figura do nosso Lula. Você acha que a pesquisa confirmou, então, a tese do Lula ou nada? Eu acho que sim. Eu acho que há essa tendência. Até porque quando eles começam a falar em descrédito, eles estão falando o seguinte: existe um candidato que é uma alternativa, que é o Lula, resumindo, né, interpretando assim, e penetrando na manipulação dos dados. Existe um candidato que é o Lula, e do outro lado existe um grande vazio político. Mas um candidato que eles não aceitam, né? Que é exatamente isso. Que eles não aceitam. Quer dizer, o único candidato que tem popularidade real não está nas eleições. E os que estão nas eleições não são vistos pela população de um modo geral como candidaturas que têm para a população, uma importância. Então, isso daí é uma receita muito grande de crise, né? Claro. E vamos falar claro também. Você falou não está, mas o Lula ainda está, pelo menos até segunda ordem. Não, ele está, sem dúvida nenhuma. Não vamos... tem muito essa conversa de que ele não está, né? Não. Para tirar ele da eleição, vai ser preciso violar uma vez mais os direitos democráticos dele e do povo brasileiro. Do ponto de vista legal, ele está na eleição. Deixa eu agradecer aqui o Kio Bezerra, que está participando aqui do Superchat, né, apoiando o 247. Agora, como é que você viu o quadro geral das demais candidaturas? Bolsonaro, Marina, Ciro, Alckmin, qual que é a sua avaliação? Então, eu acho que essas candidaturas,
elas são, todas elas muito artificiais, né? São candidaturas que estão em busca aí de alguma coisa. Inclusive a do Bolsonaro, que é uma candidatura que visivelmente, né, reconhecidamente, tem uma base numa direita mais radicalizada, né, que a gente viu nas manifestações. Direita essa criada, essa extrema-direita que apoia o Bolsonaro, ela foi organizada, foi criada, foi despertada pelos arquitetos do golpe. Nós não podemos esconder isso daqui. Eles falam agora que o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, mas foram eles são os pais do Bolsonaro. Mesmo o Bolsonaro é uma candidatura artificial porque o programa dele está em contradição com a base dele. O pessoal fala que ele é um patriota e tal, mas ele dá a declaração de que a Amazônia não é brasileira. Ele já desfraudou aí toda uma bandeira de um programa neoliberal. Isso daí também é um elemento de crise, né? Como é que esse homem vai governar nessas condições? A gente já viu o desalento desse setor de extrema-direita com as Forças Armadas na greve dos caminhoneiros, que eles esperavam que as Forças Armadas fossem fazer alguma coisa no sentido político que eles querem. E o Exército foi lá e reprimiu os caminhoneiros. Isso aí criou uma crise no meio da direita, da extrema-direita, golpista, intervencionista, vamos dizer assim, brasileira. Então, quer dizer, a candidatura do Bolsonaro, ela é uma candidatura, desse ponto de vista, também muito frágil. Né? Ela tende a gerar uma crise muito maior do que qualquer outra coisa, no meio da extrema-direita. É uma extrema-direita confusa também, né? Tá, mas e todos eles estacionados, né? Porque o Bolsonaro continuou com 17, a Marina não se moveu, o Alckmin e o Ciro ficaram lá empatados com seus 6%, ou seja, ninguém está conseguindo pescar os votos do Lula, né? Não tem nada, não tem nenhum movimento, né? Esse congelamento. Deixa eu só agradecer a Kátia, que está aqui no Superchat também, elogiando a sua lucidez, mas o que significa esse congelamento, esse não movimento no Datafolha, Rui? Eu acho que a maior parte desses candidatos não consegue apresentar nada que tenha apelo popular. O Bolsonaro, a gente sabe que ele tem uma base restrita. Na minha opinião, embora não apresente isso como uma conclusão definitiva, ele tende mais a diminuir do que a aumentar. Né? Na situação atual, que não é também uma situação muito favorável nem para a direita, que a imprensa golpista chama de centro, né? Nem para a extrema-direita, que é o Bolsonaro. A gente viu, a desaprovação do Temer é um índice monstruoso, né? Inédito, uma coisa muito... O Estadão hoje tirou um editorial para tentar contestar, não a pesquisa em si, mas tentar contestar a realidade daquilo que a população está vendo, né? Não, é inacreditável, né? O povo é que está errado, né? O Temer está certo, o povo não presta. Bom, essa é a velha política das classes dominantes brasileiras, tem que mudar de povo, né? Tem que mudar de povo. Eu acho que esse índice ele é o mais significativo. Eu tenho falado aqui nas palestras, o pessoal fica um pouco surpreso com isso, que o governo Temer, ele chegou no fim da linha, ele é um governo morto, ele está preso por alfinetes, e isso daí é uma grande crise política nacional. Embora, né, a lentidão com que os setores populares respondam à crise do governo encubra esse fato, oculte um pouco esse fato. Então nós temos aí um governo muito debilitado, que é um risco político muito grande para os golpistas, a direita, o grande capital que deu o golpe, etc. e tal, mas essa crise não vem à tona. É como se você tivesse uma situação muito explosiva, mas ninguém se mexesse com medo de fazer a bomba explodir, né? Entendo. Ô, Rui, tem um outro dado da pesquisa que também me pareceu fraudado, que é o seguinte: eles colocaram o Haddad e o Jacques Wagner, e ambos apareceram com 1%, mas nenhum deles foi colocado como o candidato do Lula. Não. Eu acho que isso aí atende a um propósito de dizer o seguinte: são candidatos fracos, o Lula, se capitular, deveria apoiar um outro nome, provavelmente o Ciro Gomes, né? Eu não estou aqui defendendo nem o Haddad, nem o Jacques Wagner, nem defendendo o plano B.
Só acho que metodologicamente é equivocado você botar lá o cara solto sem identificá-lo como o candidato indicado pelo Lula. Porque se 47 votam no indicado pelo Lula, não faz sentido o Haddad ter um e o Wagner ter um. Nenhum sentido. Isso aí aparentemente é manipulação também, né? Manipulação, sem dúvida nenhuma. Eu não tinha visto esse dado, mas agora que você falou, é um dado concreto de manipulação. Só tem sentido se você falar. Você votaria em fulano se o Lula indicasse ele como candidato? Exatamente. Eu acho que a imprensa não quer fazer essa campanha, lógico. Ela não quer fazer essa campanha. Desculpa, Rui, mas é porque assim, foram 4 cenários. O cenário 1 foi com o Lula, o cenário 2 com o Haddad, sem informar que ele seria o candidato do Lula, o 3, o Wagner, sem a informação de que ele seria o candidato do Lula, e o 4 foi o PT sem candidato, né? E aí é engraçado que o PT sem candidato é igual ao Wagner e ao Haddad, porque tanto faz, porque se as pessoas não sabem que o Wagner e o Haddad são o candidato do Lula, o PT sem candidato é 0 e eles são 1, né? Mas eu estou querendo te falar isso pelo seguinte, se o Lula transfere até 47 e ele tem 30, isso me cria a seguinte percepção: essa eleição, se houver, será vencida ou pelo Lula ou pelo indicado pelo Lula, né? Ou seja, o Lula vence as eleições de uma forma ou de outra. E aí, se o Lula vence as eleições, o que fará o golpismo diante desse cenário? Então, aí é que está o X da situação, né? Ontem me perguntaram assim, o que vai acontecer? Eu falei, é o pior momento para fazer essa pergunta, né? Porque a situação é extremamente fluida. Nós estamos naquele momento em que é muito visível que as forças políticas principais do país estão pensando em que fazer. Por sorte, né, por sorte nossa, digamos assim, o Lula e o setor que o apoia dentro do PT tomaram a iniciativa de firmar a candidatura dele um pouco antes. Então, nesse quadro de incerteza, de indefinição, de dissolução, a candidatura dele aparece como muito real, muito sólida, né? Estabelecida. Eu estou desviando um pouquinho da sua pergunta, mas eu vou chegar lá. Queria falar uma coisa. Houve, a semana passada, o lançamento da candidatura em Minas Gerais. E pela primeira vez, 4 dos 5 governadores participaram e um grande número de parlamentares, né? O que deu uma impressão muito positiva de que a casa dentro do PT estaria sendo colocada em ordem. Não sei até que ponto isso daí vai se sustentar, né? Então, eu vejo o seguinte, os golpistas têm um problema muito sério pela frente, porque eles não têm candidato, eles têm que inventar uma fórmula para poder passar pelas eleições. Pelo que eu estou vendo na imprensa golpista, isso aí me chamou a atenção, né? Em jornais como o Estadão, o Globo, Folha de São Paulo, tal, os que eu pude ver, cresce essa ideia de que o povo está descrente, os candidatos não representam ninguém, o sistema não funciona, o que indicaria que eles vão buscar uma solução por fora das atuais instituições políticas, o que é uma das alternativas que está colocada desde o começo. Mas a gente precisaria esperar para ver, é uma hipótese, né? Uma dedução da situação, mas não é nada garantido, não há nada claro nesse sentido. É uma dedução lógica, né? Porque se eles não conseguem se manter no poder pela via eleitoral, eles têm que buscar uma via não eleitoral. E quais são os caminhos não eleitorais? Antes disso, Rui, antes de você responder, deixa eu só agradecer aqui ao Silvio Souza, está dizendo, olha, boa tarde a todos da Trincheira Democrática em Miami. Diz que você é o melhor analista político do único partido de esquerda no Brasil. E fala, grande parceria 247/Tush e PCO/Pimenta. Delenda Globo Lula Livre. Ele fala que o PCO hoje é o único partido de esquerda. Talvez seja, viu, Rui? O fato é que talvez seja mesmo. O termo esquerda dá muito lugar à controvérsia, né? Exatamente. Mas eu queria te perguntar sobre isso. Quer dizer, qual que é o caminho não eleitoral? É só o golpe militar ou existem nuances aí antes do golpe militar? Não, o problema, vamos nos colocar no lugar da direita. Vamos supor que a gente tivesse que
forjar uma saída aí sem eleições, né? Há várias possibilidades. Eles, inclusive, já lançaram aí alguns balões de ensaio. Tem a lei que está sendo votada no Congresso, né, que está em discussão, foi votada no Senado, que permite a substituição, a eleição indireta, no caso da vacância da presidência e da vice-presidência. Entrou na pauta do STF o problema de autorizar o Congresso a estabelecer o parlamentarismo. Já são sinais evidentes de que a preocupação do lado de lá é muito grande com essa questão, né? Já é muito evidente isso daí. Agora, por que eles agem com tanta cautela? Por que eles não chegam e falam, o caminho é por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Porque justamente, né, a crise não está baseada em... A crise não será solucionada com uma solução técnica. Você precisaria resolver o problema da percepção, digamos assim, né, do sentimento popular em relação ao problema. Porque se eles fizerem alguma coisa muito artificial, você vai ter um governo que não vai ser capaz de governar. Eles estariam colocando em início de mandato um novo Michel Temer. E isso daí, a experiência já mostrou que para eles mesmos é um caminho extremamente desastroso, catastrófico, e pode levar a uma crise política sem precedentes no país. Eu inclusive, estou observando, pensando, refletindo, acompanhando, para ver como é que eles pretendem fazer com o próprio Michel Temer, né? O editorial do Estadão me surpreendeu um pouco, porque é meio assim mesmo, né? Bom, se 80% da população acha que está tudo ruim e o Temer é a pior coisa que já apareceu no mundo, eles estão errados, tudo bem. Nós podemos considerar que eles estão errados, mas é assim que eles estão pensando. A política tem que ser feita em cima dessa realidade. O que vai fazer? Se o povo não quer o Temer, você tem que pensar. Se você pretende governar o país, você tem que ver como é que vai ser governado o país com um governo tão fraco, que conta com tanta indisposição da população, que qualquer acontecimento um pouco mais crítico pode causar uma crise total no Brasil. Rui, mas sobre o Temer, a terceira denúncia já parece uma coisa líquida e certa, viu? Tanto que hoje já tem notas do Temer procurando o Supremo para tentar encontrar uma maneira de evitar alguma saída, né, alguma mudança drástica. Mas tudo indica que ele que ele sairá ou será saído, né? Pelo menos esse é o quadro predominante hoje. Não, essa pode ser um caminho, né, a ser seguido pelos golpistas, tirar o Temer e, por exemplo, eleger pela via indireta um presidente da República. Uma possibilidade seria eleger um governo tampão, porque uma coisa que, digamos assim, pode ser feita, é ruim, né, é delicada, mas pode ser feita. É você colocar um governo, não falar que ele vai governar por 4 ou 5 anos, né, e você procurar com esse novo governo colocar em prática medidas que deem a possibilidade de você arrumar a casa. Quer dizer, seria uma transição. E, eventualmente, tirar o Lula da cadeia também, né? Porque está causando um incômodo para os golpistas, a resistência em torno do Lula, né? Muita gente visitando, muita gente internacional, né? Ontem teve até um episódio que criou muita polêmica, porque é uma pessoa que é ligada ao Papa Francisco que não pôde visitar, né? Tem muita coisa aí em torno do Lula que incomoda o golpismo, que projeta uma imagem muito negativa do Brasil também, né? Eu acho que a prisão do Lula é insustentável, é uma batata quente também, e que eles estão procurando resolver o problema geral, político, para depois resolver o problema Lula, porque não dá para resolver o problema Lula sem resolver o problema político. Se soltar o homem no meio da crise, ele vai ser um elemento de aprofundamento da crise para a direita muito grande, né? Agora, o problema-chave, na minha opinião, é que até o momento, né, nem a burguesia, nem o imperialismo, nem a burguesia, o grande capital nacional e tudo, nem o capital estrangeiro, eles têm uma perspectiva para a situação econômica nacional. Esse é o problema. Esse é o problema, exatamente. Ao golpismo não basta simplesmente se manter no poder.
eles têm que encontrar um mínimo, né, de crescimento econômico, né, de desenvolvimento, para o Brasil não explodir. E aí é que a coisa está complicada. Eles poderiam até fazer isso, mas para gerar o desenvolvimento eles vão precisar abraçar de certa maneira, um pouco da receita da esquerda, né, que é desenvolvimentista, ou não? Uhum. Bom, aí é que tá. A fórmula deles é outra, né? Mas é uma fórmula que não funciona. E aí eles acham que vai dar certo se eles aprofundarem a fórmula fracassada. Não, nesse sentido, eles têm uma lógica, né? O problema deles, na realidade, é que eles não conseguiram colocar o plano em prática. Porque o plano deles de estabilização da economia, de unificação de todos os setores empresariais, só funcionaria se as medidas mais drásticas fossem efetivamente colocadas em prática. Né? O país está falido, não pode garantir o investimento estrangeiro, que é uma das grandes bases dos golpistas da direita. Então, eles teriam que aplicar esse plano de maneira integral e drástica, o que vai promover uma grande miséria, que vai destruir a economia nacional, mas vai criar, né, um sistema que permite a eles equilibrar a economia e equilibrar todos os setores dentro da economia, abafando o descontentamento atual. O problema é colocar em prática isso daí, porque o Temer fracassou. Primeiro, não conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que era um aspecto essencial do plano, e depois ele foi derrotado na questão da Petrobras pela greve dos condutores. Agora ele está para enfrentar uma greve dos eletricitários, que se opõem à privatização, um sinal de fraqueza do governo, né? Os trabalhadores da Petrobras estão pensando em entrar em greve. Nós já estamos começando a ter um certo desenvolvimento de uma luta em ampla escala do movimento operário contra o governo. Então, o governo entrou num círculo vicioso. Ele não tem autoridade para fazer as reformas. Se ele não faz as reformas, ele não consegue equilibrar a sua dominação sobre o país. E como ele não consegue equilibrar a dominação como é que se diz? Estabilizar a economia, ele também não tem autoridade política. Então, fica girando em torno de um negócio que ele não consegue fazer, vai para outro negócio que ele não consegue fazer. Sem falar na corrupção também, né, Rui? Sem falar na corrupção escancarada, agora, ao mesmo tempo, blindada. Nessa semana a gente teve arquivamento da investigação sobre o Aloysio Nunes. Hoje também teve uma decisão do Moro de se julgar incompetente para julgar casos relacionados ao Beto Richa, no Paraná. Está ficando escancarada para a sociedade também essa blindagem ao PSDB, né? Eu acho que aquele glamour direitista da luta contra a corrupção isso passou, né? Agora, os que achavam, aqueles moralistas, falsos moralistas, né? Porque a gente conhece como é que é o Brasil, que estavam aí na luta contra a corrupção do PT, eles agora estão vendo que a luta contra a corrupção do PT, na realidade, escancarou uma corrupção generalizada dos próprios partidos que eles apoiam. Claro, claro. Rui, vamos falar das alianças, então. Porque a gente está tendo movimentos interessantes aqui. O PT, por um lado, brigando por alianças também com partidos do que eles consideram o campo progressista, né? Tentando amarrar o PCdoB e o PSB. O Ciro disputando esse mesmo campo, mas o Ciro também se abrindo para eventuais alianças à direita, né? Fala-se aí no Ciro negociando com o Centrão, com o PP do Benjamin Steinbrück, onde está o Benjamin Steinbrück, e com o DEM do Rodrigo Maia. A gente começa pelo PT ou pelo Ciro? O que você prefere comentar antes? Eu acho que as duas coisas estão ligadas, né? Então vamos falar do Ciro. Como é que você vê, por exemplo, essas negociações do Ciro com partidos que não só apoiaram o golpe, mas que sustentam esse programa aí? PP, enfim. O Gomes ele tem uma vantagem, às vezes, não sei se a gente deveria dizer, de abrir o jogo e entregar o jogo. Mas ele tem umas frases assim que são muito concretas, né? Ele falou o seguinte, acho que é essa semana aqui. Primeiro nós vamos consolidar a aliança com o PSB e o PCdoB,
que é para dar o rumo moral da campanha, e depois nós vamos buscar o DEM e o PP, que ele não explicou o que eles fariam aí, né? Os outros dão o rumo moral, e esses aí o que eles fariam. Então, ele deixou claro, se a gente interpretar as próprias palavras dele, que é o seguinte: nós precisamos de uma fachada esquerdista, né? Porque nós precisamos conquistar o eleitorado do PT para ganhar essa eleição, e até mesmo, se eventualmente nós ganhássemos a eleição, para que a gente possa governar o país, nós precisamos arrastar esse eleitorado para uma campanha ilusória aí de um governo de esquerda. E nós precisamos do PP e do DEM, porque isso daí é a burguesia de carne e osso, como se diz, né? São os empresários, são os banqueiros, são as relações profundas com o chamado mercado, né? Então, ele revelou a fórmula dele. Na fachada, é uma frente de esquerda. No conteúdo, quem que vai mandar? A Manuela Dávila ou o Benjamin Steinbrück? Acho que é fácil de adivinhar quem é que tem mais peso nessa coligação. Os direitistas, golpistas, gente da Fiesp, etc., fica na retaguarda, adequadamente protegidos pelos esquerdistas que põem lá aquela fachada alegre de vamos para o progresso, vamos para uma política de esquerda e social, etc. e tal. Eu acho que a política do Ciro é clara, né? Eu só não entendo, né? Porque eu não tenho informação, não consigo ver aí, o pessoal, logicamente, as negociações são muito de bastidores. Por que ele não conseguiu se acertar com o PSB até agora? Com o PCdoB, eu sei, o PCdoB está dividido. Uma parte expressiva do PCdoB é pró-Lula. E se o PCdoB fechar com o Ciro Gomes, pode até haver um racha no partido. Não, a gente percebe que tem muita divisão no PCdoB. Você tem uma ala dos que são considerados mais pragmáticos, né? Que querem essa aliança com o Ciro, e uma ala mais ideológica que defende uma aliança com o Lula, tal, né? No campo efetivamente progressista. Mas por que está difícil? Por que te surpreende ele não ter fechado com o PSB? Não, eu não sei se eu falei surpreende, não é bem o termo. Eu não entendo, eu não sei quais são os meandros. Posso até formular uma hipótese, né? É possível que nos cálculos eleitorais tenha gente do PSB que ache que, para eles, concorrendo a governo, etc. e tal, a deputado federal, o Lula é o maior cabo eleitoral do que o Ciro Gomes, mesmo que ele não vá, que a candidatura dele não consiga ser legalizada, que o nome do Lula é mais forte, muito mais forte do que o Ciro Gomes. É possível que seja isso, mas eu realmente não sei. É exatamente isso que foi dito hoje pela senadora Gleisi, né? Quando ela afirma o seguinte, que o PT tem muito mais a oferecer ao PSB do que o PDT, né? Vai ajudar mais nas eleições dos deputados, senadores, tal, tudo mais, pela força do Lula, e também nos estados. E aí eu te pergunto, é uma boa o PT se aliar ao PSB? O PSB que apoiou o golpe majoritariamente, faz sentido o PT abrir mão da candidatura da Marília Reis, por exemplo, em Pernambuco, para fechar com o PSB? Eu acho que eles nem conseguem fazer isso daí. Vai ter uma rebelião no PT muito grande. É uma política de crise, né? Esse aí é um grave problema. Mas o PT já fez isso. Eu acho que é um erro do PT. O PT, assim, essa política do PT, eles falam em política ampla de alianças, né? O pessoal fala de presidencialismo de coalizão. Quando a gente faz uma frente política, nós temos um saldo de fortalecimento, se houver mesmo, né? E nós temos um saldo de contradições, porque a frente é feita entre partidos que não pensam da mesma forma, que tem um acordo pontual, um acordo parcial. Eu acho que nesse caso aqui, as contradições aumentam muito e o ganho é nenhum, porque se é um partido golpista, um partido desmoralizado, um partido repudiado por todos aqueles que levam adiante a luta contra o golpe, e vai paralisar ainda o PT, que está super paralisado, né? Não, você pode ganhar alguns segundos na TV, alguma coisa desse tipo, mas a questão isso aí é importante assim, né?
Eu acho que nesse momento não, porque também nada indicou até agora que a coisa vai passar por um processo eleitoral tradicional. A impressão que dá, Rui, é que o PT está vivendo com a mesma lógica do passado, achando que o mundo é o mesmo de antes do golpe, né? Eu acho que sim. Eu acho E aí que vai qualquer aliança com qualquer político. O PT, inclusive, soltou uma resolução, né, da Comissão Executiva Nacional dizendo que a eleição presidencial tem preferência sobre as eleições estaduais. O quadro que me parece mais provável, Rui, é o PSB arrancar do PT a desistência da candidatura da Marília Reis, né, e depois puxar o tapete do PT, se o Lula viesse impedido, dizendo, veja bem, a nossa aliança era com o Lula, não sabia que ia ser outro. Né? sim. Muito arriscado. Não acho que esse pessoal vai apoiar o PT, porque a burguesia não quer o PT. E esses políticos, eles são políticos do sistema político dominante. Eles não são pessoas que se rebelam. Se o veto é generalizado, o pessoal vai falar, não, eu não ponho a mão nessa cumbuca. O que eles querem é ver se eles podem aproveitar o Lula na propaganda eleitoral deles de alguma forma. É só isso. Exatamente. Não apoiar o PT em nada, não vão apoiar o Lula. É receber muito mais do que propriamente ceder. O molho sai mais caro do que o frango, né? Exatamente. O Zé Augusto está dizendo que o PSB deixou de ser esquerda faz muito tempo. Né? De fato, não dá para considerar como um partido do campo da esquerda. Né? Rui, enfim, então você condena... Quer dizer, na verdade, no caso do Ciro, você entende essas alianças dele, que no fundo buscam uma aparência de esquerda para fazer um programa de direita. Né? O PT você condena as alianças achando que são um erro estratégico. Você acha que a fragilidade dos golpistas, do Alckmin, do Meirelles, do Rodrigo Maia, fará com que o Ciro seja o eventual candidato da continuidade desse processo? O candidato da direita? Eu acho que ele, nesse momento, não dá para perceber, por nada que a gente vê nas manifestações da burguesia, que ele seja efetivamente esse candidato. Mas me parece que os golpistas e a direita consideram a possibilidade dele, digamos assim, se tudo der errado, tem o Ciro. Se tudo der errado, a burguesia também não vai aceitar o Bolsonaro? Eu acho que também ela pode aceitar o Bolsonaro. Não é para a burguesia de conjunto, não são candidaturas impossíveis de serem digeridas, de forma nenhuma. Eles vão tentar encontrar uma maneira de cooptar, né? Isso daí também não depende da pessoa, né? A burguesia sabe avaliar se vale a pena investir num candidato que não é da inteira confiança dela ou não. O Ciro é um político tradicional. Ele já esteve no PSDB há muito tempo, ele tem ligações com o PSDB do Ceará até hoje, ele tem ligações muito próximas com Steinbrück, que é um golpista. Eu acho que a restrição ao Ciro é que a política dele não é exatamente igual à da ala predominante dos golpistas. Mas ele se mostra disposto a fazer um acordo, logicamente, por que não? O rei Henrique IV da França falou, certo modo, que quando ele se converteu ao catolicismo, do protestantismo, perguntaram para ele, mas isso daí contraria tudo que você pensa. Ele falou, Paris vale bem uma missa, né? Eu acho que para o Ciro, Paris vale bem uma missa também. A Selma está dizendo que a gente poderia convidar o Ciro para bater uma bola, já convidamos o Ciro já deu uma entrevista para a gente, mas tem um tempo, né? Foi antes desse estúdio aqui, e o Elvis está dizendo que o ódio que os petistas alimentam no Ciro pode nos custar a eleição. O que eu queria dizer é que a gente não alimenta ódio nenhum em relação ao Ciro. A gente faz uma análise, né? E é uma análise concreta, é uma questão que deve ser colocada, né? Se um candidato do campo progressista, da esquerda, faz aliança com o PP e com o DEM, num cenário pós-golpe, a pergunta que eu faço ao telespectador é: será que o Ciro vai conseguir cumprir as suas promessas? Por exemplo, retomar o petróleo para os brasileiros? Será que ele vai conseguir rever a reforma trabalhista tendo Steinbrück como vice? Eu acho que é uma questão pertinente. Se o Ciro vier aqui, eu vou perguntar isso diretamente para ele. Você acha que é possível manter o programa com essas alianças, Rui?
Não, é totalmente irrealista, né? Eu queria confirmar o que você disse. Não se trata de ódio, não. Eu não conheço o Ciro Gomes pessoalmente. Eu não tenho por ele nem ódio, nem amor, nem nada. Para mim, ele é uma figura política. Nós temos que analisar a realidade. Se ele servir interesses do povo, seria uma coisa diferente. A gente analisaria assim. Eu acho que é irrealista, porque o Steinbrück é o homem da frase, né? Que você não teria que ter o almoço, teria que trabalhar e trabalhar com a mão direita e comer o sanduíche com a mão esquerda. Quer dizer, já teria que comer um sanduíche. Tem um feijão com arroz e um ovo e salada, você podia comer, tem que ser um sanduíche. E você teria que fazer isso trabalhando. Será que com esse cidadão, que é amigo íntimo do Ciro, patrão dele, que inclusive está cotado para ser vice-presidente, ele vai cancelar a reforma trabalhista? Esse é o maior defensor da reforma trabalhista no Brasil. Seria totalmente incongruente. Agora, Rui, também, só para também não ser injusto, eu também não tenho nenhuma segurança de que o Lula fará isso também, de que ele conseguirá ninguém tem. Anular essas reformas. Então é um ponto que a gente tem que colocar. Né? Eu acho que as forças que estão por trás desse golpe aqui são tão poderosas que realmente a gente não sabe até que ponto o Lula conseguirá também, ou o Requião, quem quer que seja, né, fazer referendo revogatório, essas coisas todas. O Rui, eu queria te dizer o seguinte, a gente está com uma programação hoje muito puxada, e a gente tem um programa aqui com o Estopa na sequência, depois tem programa com o Igor Fuser, à noite tem Boa Noite 247. Eu sei que hoje a gente começou um pouquinho atrasado, mas eu queria te agradecer muito, dizer que a gente está chegando a 100 mil inscritos no YouTube, né? A gente já tem aqui 97.566. Se tudo der certo, chegaremos aos 100 mil até essa sexta-feira. Então, eu queria te pedir para fazer um encerramento, dar uma análise final, porque a gente tem que seguir aqui com a nossa grade aqui. Pois não. Rapidamente, eu queria só enfatizar o seguinte, que nós temos que deixar de lado essa ilusão de que as instituições vão funcionar a favor do povo. Né? Até a experiência empírica dos últimos 2 anos mostra para qualquer pessoa que isso não é fato. Quer dizer, nós temos que botar a expectativa numa mobilização. Quem é o homem da mobilização que pode derrotar o golpe? Por quem, né, nesse momento, as pessoas estão querendo se mobilizar? Pelo Lula. Por isso que nós apoiamos a candidatura dele. Não é que nós achamos que ele vai fazer tudo certo, 100% certo. Mas ele é muito diferente dos outros candidatos e, particularmente, muito oposto ao Ciro Gomes. Né? E só queria falar uma coisinha, que é o seguinte, queria convidar todos os interessados que nós, juntamente com os comitês de luta contra o golpe, estamos convocando uma conferência aberta para o dia 21 e 22 de julho, e todos os interessados podem participar, basta se inscrever. Nós vamos discutir essa complexa situação política brasileira e as maneiras de unificar o pessoal que quer lutar e que está tendo dificuldade. Nós estamos vendo as dificuldades das grandes organizações de tocar o negócio para frente, né? Então nós estamos procurando reunir o pessoal para ver se nós conseguimos dar um impulso nessa situação. Estamos convidando o PT, a CUT a participar, logicamente. Fizemos o convite ao Wagner Freitas, ele até falou que pode participar e tudo mais. Né? Não é nada contra ninguém em particular, é uma tentativa de reunir os ativistas, o pessoal mais ativo, para ver se a gente consegue fazer a luta pela liberdade do Lula e contra o golpe e pegar meio que no tranco, que não está indo. Né? E quando que é a próxima palestra, Rui? A próxima palestra é amanhã em Copenhague. Então, vamos viajar amanhã e já pegamos a palestra. Isso aqui é uma roda viva. Muito bom. Rui, parabéns aí pela rodada de palestras, aí, pelo interesse que você tem despertado no público brasileiro, né, dos brasileiros aí expatriados. E vamos falar de novo na semana que vem, com certeza, com muitas novidades também para o Hangouts. Né? Você vai estar fora ainda semana que vem. Vou estar fora, eu ainda fico aqui uns 20 dias. Então tá bom, maravilha. Obrigado a você, obrigado a todos. Daqui a pouco a gente volta com o Léo Estopa lá no estúdio. Valeu. Beleza. Abração. Aqui do escritório.
Boa tarde, Breno Altman, tudo bem? Boa tarde, Leonardo Natucci. Boa tarde a todos que nos escutam nessa tarde de quarta-feira. Olha, Breno, eu quando crescer quero ser inteligente como você, tá? A gente olha, inclusive, para a sua constituição, assim, craniana, cerebral, a gente vê, porra, tem muita massa cinzenta, tem muita capacidade de organizar as ideias, cara. Tem uma cabeça grande. Mais ou menos isso. Não, mas enfim, essa cabeça grande, eu também tenho cabeção, mas eu acho que a sua cabeça grande, ela tem uma concentração de ideias aí mais poderosa. Desculpa a brincadeira, mas enfim, é só um elogio público aqui ao grande Breno Altman, editor do site Opera Mundi. Tudo bem, Breno? Joia. Você andou viajando esses dias? Passou em São Paulo? Não. Já estou umas 2 semanas em São Paulo. Feliz da vida. Então você já deve estar aí já com a pimenta, né? Já deve estar querendo viajar de novo, provavelmente. Essa altura da vida eu viajo só por obrigação, não por gosto. Você sabe que eu sou como você, né, cara? Eu gostava muito de viajar, mas ultimamente a gente rala tanto que a gente quer só descansar depois. Ô, Breno, eu passei, enfim, hoje foi um dia muito tenso, né? A gente teve hangouts aqui com o Rovai, com o Mauro Lopes, discutindo muito a questão de fake news. Eu até queria falar disso um pouco com você também, mas a nossa pauta é mais ampla, é mais geral. A gente vai falar sobre Datafolha, sobre a pesquisa do fim de semana, sobre as alianças e sobre também um tema internacional, né? Que é essa cúpula, como você é editor do Opera Mundi, que é um site internacional, eu até queria começar pelo tema, diria, mais frio para os brasileiros, mas mais quente para o mundo. Qual o balanço que você faz dessa cúpula Trump-Kim? Eu acho que houve uma espetacular vitória diplomática da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país pobre, é um país ilhado, mas é um país que conseguiu transformar sua capacidade militar, especialmente sua capacidade nuclear, num grande instrumento de diplomacia. Ela obrigou os Estados Unidos a sentar na mesa de negociações, a reconhecer a Coreia do Norte como um par e a estabelecer negociações sérias sobre o desarmamento nuclear da Península Coreana. É um feito diplomático de grande repercussão e que acaba por demonstrar que aquela história de soft power não tem valor nenhum. Né? O que conta no mundo real, na geopolítica, é capacidade militar. A Coreia do Norte, sem nenhum soft power, com hard power da bomba atômica, colocou os Estados Unidos de joelhos e obrigou o Trump a negociar um pacto impensável no início do ano. O Breno, é interessante, para quem viu as imagens dessa cúpula, né, eram dois iguais. Bandeira da Coreia, bandeira dos Estados Unidos. Bandeira da Coreia, bandeira dos Estados Unidos. Era como se tivesse o Trump ali falando, sei lá, com Macron, claro, com Stalin, com Xi Jinping, com grandes figuras, né, com Putin, e ele conseguiu esse feito. Eu me lembro que você escreveu muito sobre a Coreia do Norte no Opera Mundi, e você era acusado de ser um maluco, não? O Breno é o único cara que defende a Coreia do Norte no mundo. Eu queria que você explicasse essa sua posição em relação ao regime norte-coreano. Olha, minha posição tem mais a ver com os temas geopolíticos, não é? O que acontece? A Coreia do Norte, ela vive uma situação extremamente delicada a partir dos anos 90, com o desaparecimento da União Soviética. Ela ficou sem seu guarda-chuva militar, político e comercial, que era o Estado soviético, ela ficou numa situação de fragilidade com os Estados Unidos, ela ficou numa situação de fragilidade com a China, com o país com o qual ela não tinha boas relações, naquele início dos anos 90. Era uma situação aparentemente catastrófica, e os sinais de catástrofe eram muito grandes. Na Coreia do Norte poderia ter acontecido processos semelhantes, não só aqueles que foram assistidos no leste europeu, mas também semelhantes ao que depois nós veríamos na África, como foi, por exemplo, a situação na Líbia, ou mesmo no Oriente Médio, a situação com o Iraque de Saddam Hussein. Ou seja, poderia ter vivido seu desmembramento. Desde o início dos anos 90, o avô do atual Kim
o Kim Il-sung, que foi o fundador, o dirigente histórico da Coreia do Norte, estabeleceu uma estratégia, e a sua estratégia foi: a Coreia só sobrevive se tiver armamento nuclear, se ela tiver autonomia e condições de operar um aparato nuclear que coloque medo nos seus inimigos. E eles se dedicaram a isso, a um custo econômico brutal. E o fato deles dominarem o ciclo nuclear e, através de distintos testes, provarem que dominam esse ciclo nuclear, e mais do que o ciclo nuclear, dominam também a tecnologia de transporte da bomba atômica, colocou um fator no cenário político internacional ao redor do qual passaram a girar as relações dos demais países, especialmente dos Estados Unidos, e também da China, com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte nunca aceitou ser um protetorado da China, porque a Coreia do Norte poderia ter optado por se desmilitarizar e negociar uma política de proteção com a China. A Coreia do Norte, até porque possui contradições com a China e porque é muito ciosa da sua independência, ela fez um outro movimento. Ela criou sua própria capacidade militar, e, em especial, sua própria capacidade nuclear, e estabeleceu a dinâmica do relacionamento dos demais países a partir disso. Através da energia nuclear, a Coreia do Norte conseguiu, através da energia nuclear e da ameaça nuclear, a Coreia do Norte conseguiu, em vários momentos, acordos comerciais favoráveis, conseguiu pactos parciais, conseguiu estabelecer fluxos de ajuda humanitária no pior momento econômico nos anos 90 e início dos anos 2000, e, finalmente, agora, consegue aquilo que era impensável, uma negociação direta com os Estados Unidos, que são, no fundo, o patrono da Coreia do Sul, e foram o país que determinou a Guerra da Coreia nos anos 50. É muito interessante, Breno. Breno, só para quem não conhece a fundo a história, eu até acho que valeriam 20 minutos de história seu sobre a Coreia do Norte, a Guerra das Coreias, né? Que é a gente fez uns meses atrás. Ah, entendi. Mas eu vou até assistir e eventualmente retransmitir. Mas o que é muito interessante é que, antes dessa cúpula com os Estados Unidos, o Kim teve na China, também houve missões ali na Rússia, né? Houve um encontro com a Coreia do Sul, que também foi tratado como histórico. Ou seja, ele se tornou, de fato, um grande protagonista, talvez a figura central, e que era tratado como uma coisa exótica, né? Um presidente... Não, todo mundo está ali querendo saber o que fazer com ele. Tendo em vista esses encontros, Breno, eu queria te perguntar. Bom, primeiro, eu queria te pedir para contar rapidamente, se você puder, porque a gente tem muita coisa para falar, em 2 minutos, de 2 a 5 minutos, sobre o que foi a Guerra das Coreias e como o país foi dividido. E se você acredita que nós podemos vir a ter no futuro uma Coreia reunificada, porque uma Coreia reunificada cria uma das maiores potências do mundo, né? Então, esse é um ponto. Olha, como as pessoas que estão nos assistindo conhecem, a Coreia teve sob jugo japonês até o fim da Segunda Guerra Mundial, até 1945. Quando ocorre a libertação da Coreia, até então um país unitário, e os japoneses são expulsos, a Coreia é dividida, ou seja, as forças políticas que libertam a Coreia se concentram em 2 áreas geográficas diferentes. Os comunistas se concentram ao norte, que era então a região mais rica do país, e as forças mais conservadoras e o exército americano se concentram ao sul. Essa situação deveria ser resolvida através de um processo eleitoral que estava previsto para acontecer no início dos anos 50. Da mesma maneira que os Estados Unidos não aceitou a eleição unificada no Vietnã, e isso está na origem da guerra, está na origem da invasão norte-americana contra o Vietnã, porque os americanos achavam que, se houvesse uma eleição no Vietnã, no norte e no sul, o país se unificaria e o eleito seria um governo do Partido Comunista. Na Coreia, os americanos tinham o mesmo receio, e eles não aceitavam de jeito algum a realização de eleições. Ao contrário, no sul do país, onde havia o domínio dos americanos, a repressão era brutal, porque os comunistas, mesmo clandestinos no sul, na região sul da Península Coreana, eles eram a força política predominante, e, se houvesse eleições, eram os francos favoritos para ganhar aquele resultado eleitoral.
Os Estados Unidos sentam em cima, impedem que realize processo eleitoral e impede que exista na Coreia um governo unitário. Os setores ligados ao Partido Comunista, chefiados por Kim Il-sung, que estão concentrados na região norte, avançam sobre a Coreia do Sul para unificar o país à bala, já que os Estados Unidos não aceitavam que o país se unificasse por via eleitoral. A Coreia do Norte chega praticamente a poucos passos de conquistar Seul. Os Estados Unidos entram na guerra, que era uma guerra civil, entre o norte e o sul. Os Estados Unidos entram na guerra, empurram o exército norte-coreano quase até Pyongyang, aí a China entra na guerra com apoio soviético, as forças norte-americanas são empurradas de volta ao paralelo 54, onde é feita a trégua, e finalmente se consolida, embora não haja um acordo de paz, há uma trégua, se consolida a existência da Coreia do Norte, dirigida pelos comunistas, e a Coreia do Sul, dirigida a maior parte do tempo por ditaduras militares sanguinárias vinculadas aos Estados Unidos, e que depois se transformam num regime democrático liberal a partir do século XXI. Então, essa é a história do surgimento das duas Coreias. Ela é produto... Aí esse lado do Sul se tornou extremamente desenvolvido, né, aplicando, vamos dizer assim, com muito sucesso o modelo japonês, né, dos chaebols, dos grandes conglomerados. A gente vê hoje grandes marcas coreanas, Samsung, LG, dominando vários setores, muitos engenheiros, e a parte do Norte se dedicou a preservar a sua soberania, investindo, sobretudo, na capacidade militar. Né? Vamos levar em conta... Mas eu vou te perguntar, só te interromper. Você acha que é possível imaginar a união entre uma Coreia extremamente desenvolvida do Sul e a potência militar do Norte? É um longo caminho a ser andado, mas eu acho que existe a possibilidade. Eu acho que nós devemos destacar um elemento importante no encontro de Singapura, Léo, que é o seguinte: o Trump mudou sua política. O Trump deu um cavalo de pau ao se dar conta de que, pela via que ele originalmente ameaçava seguir, que era a via tradicional da indústria bélica norte-americana, que estratégia tradicional da Casa Branca do Departamento de Estado, que era a via bélica, ele tinha um limite, exatamente porque a Coreia do Norte detém armamento nuclear. O que fez o Trump? O Trump apareceu em Singapura como o bom negociante que ele é. Ele apresentou um vídeo dizendo: olha o futuro que eu prometo para a Coreia do Norte se vocês aceitarem a desnuclearização. O que o Trump vai tentar fazer? Ele vai tentar comprar a Coreia do Norte. Ele vai executar, ou vai buscar executar em relação à Coreia do Norte, exatamente o que os Estados Unidos fez em relação à Coreia do Sul. O que os Estados Unidos fizeram em relação à Coreia do Sul? Inundaram um país de capitais. O desenvolvimento da Coreia do Sul não é autóctone. A etapa autóctone é essa que você citou. Quando a Coreia do Sul, inundada de capitais americanos, tem que escolher uma estratégia de desenvolvimento, ela cria os grandes campeões econômicos, as supercorporações, que hoje controlam toda a economia do país. Essas corporações, através do crédito estatal e do controle de distintas etapas da economia, conseguem puxar a economia do país. O país se desenvolve ao longo de 20, 30, 40 anos, durante uma grande época, graças à força de trabalho gratuita, praticamente, uma força de trabalho super explorada, cujo controle era determinado por ditaduras militares cruéis. A Coreia do Sul se desenvolve com base nessa junção entre os capitais americanos e a força de trabalho baratíssima, até que o país consegue estabelecer as bases do seu desenvolvimento. O Trump, o que ele está acenando para a Coreia do Norte? Sejam bacanas, abandonem a sua estratégia nuclear. Ok, nós temos um pacto. Em troca disso, eu vou garantir que vocês tenham felicidade. Ou seja, ele está se preparando para comprar a Coreia do Norte, como no passado seus antecessores compraram a Coreia do Sul. Mas a questão é, a Coreia do Norte vai se vender? Ela vai cair nessa lábia? Por quê? Porque a questão militar foi a peça central da sobrevivência da Coreia do Norte. Sem a questão militar, evidentemente, eles não estariam aí até agora. Um país desenvolvido, porém colonizado, será que é isso que interessa às Coreias? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a Coreia do Norte tem demonstrado uma habilidade diplomática inacreditável. E uma estratégia diplomática incrível, operada com brilhantismo, ouso dizer.
que eu acho que a Coreia do Norte vai fazer? Ela vai, é o sopro e a mordida, como eles têm feito ao longo dos últimos anos. A cada avanço que eles podem arrancar dos americanos, eles negociam. Quando os americanos ameaçam recuar desses avanços, ou a Coreia do Norte quer arrancar novas concessões, ela volta para a tecla nuclear. Então, eu acho que nós vamos ter uma política de idas e vindas o tempo todo. Mas idas e vindas, neste momento, provavelmente num território que é um território já bastante benéfico para a sobrevivência da Coreia do Norte, que era isso que teve em questão esses 20 e tantos anos. A Coreia do Norte teve sob risco de desaparecer. Esse risco, em Singapura, foi, ao menos formalmente, eliminado. A Coreia do Norte conseguiu superar o risco de ser destruída. Agora, eles vão ter uma estratégia de sair da penúria, de sair das dificuldades econômicas. E eles vão negociar com o Trump com a mesma habilidade que eles têm feito até agora. Vão prometer e não entregar, vão entregar sem prometer, vão pressionar e ameaçar. Vão fazer exatamente o que um bom negociante faz. Como o Trump, mais que um presidente, é um negociante, ele entende essa linguagem. É a linguagem dele. Claro, o Breno, deixa eu ler aqui nos comentários. Eu acho que o Trump está sendo honesto quando ele diz que tem uma empatia entre ele e o Kim. É muito curioso. A Alexandra está dizendo aqui, Alexandra Alvim, que os tigres asiáticos foram a propaganda do capital para países emergentes na década de 90. E o Haas SVA está dizendo que a Coreia não irá abrir mão das armas nucleares, pelo menos não tão rápido quando os Estados Unidos querem. E o Pedro Lemos lembra um dado curioso, né? Isso aqui é legal. A Neiva pergunta: será que a Coreia do Norte não pode passar a perna nos Estados Unidos e se unir à China e à Rússia? Seria legal isso também. E o Pedro Lemos diz que o Dennis Rodman, jogador de basquete, foi o maior responsável por esse acordo. Ninguém fala do Dennis Rodman. Você que gosta de basquete, o Rodman jogava muita bola, hein? Jogava muita bola e teve realmente um papel importante numa outra etapa nas relações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Agora, deixa eu concluir a resposta da questão da possibilidade da unificação das duas Coreias. É muito complexo você unificar países que têm dois sistemas econômicos tão diferentes e dois sistemas políticos tão diferentes. Portanto, é evidente que o processo de unificação não é um objetivo que nenhum dos dois países colocará em pauta imediatamente. Agora, entre a situação atual e uma Coreia unitária, há muitos passos que podem ser dados. E esses passos serão dados. O que significam esses passos? Significa estabelecer acordos de cooperação econômica, significa estabelecer acordos, investimentos em comum. Fluxo de pessoas, né? Porque as pessoas não podem... E significa, antes de mais nada, finalmente negociar um tratado de paz, coisa que não existe desde que a Guerra da Coreia terminou. Mas ela não terminou. Ela não terminou porque não tem um armistício assinado. Entrou desde a trégua, nunca houve formalmente o fim da guerra. Ou seja, vamos levar em conta que os Estados Unidos despejaram sobre a Coreia do Norte mais bombas do que na Segunda Guerra Mundial, né? Importante. Olha, e o Marco Aurélio pergunta se a unificação não ameaça o Japão e a China. Não, vamos levar em conta o seguinte. Só fazer um comentário. Não sei se ameaça ou não, mas eu já estive no Japão e já estive na Coreia, né? Do ponto de vista econômico, a gente sente uma vibração, uma energia muito mais sólida hoje na Coreia do que no próprio Japão. O dinamismo, né, capitalista na Coreia é realmente uma coisa impressionante. O Japão me parece uma sociedade já um pouco em declínio, já um pouco envelhecida, de certa maneira. E se você imaginar as Coreias unificadas com capacidade militar, aí realmente eu acho que não é boa para ninguém. Eu acho que o jogo do Trump é tentar repetir, em certa medida, o que eles já tentam fazer com o Vietnã em relação à China. Vamos levar em conta que o interesse estratégico fundamental dos Estados Unidos naquela região do planeta é a China. Isso. Esse é o tema. O inimigo é a China. O inimigo não é a Coreia do Norte, o inimigo é a China. Numa estratégia de enfraquecer a China, o Trump alterou sua política. Ao invés de confrontar a Coreia do Norte, aproveitou a situação e alterou sua política para tentar oferecer à Coreia do Norte
benefícios de uma aliança com os Estados Unidos. É esse o caminho que ele deu início. Um caminho que os Estados Unidos já deram início em relação ao Vietnã, oferecendo ao Vietnã determinadas vantagens, determinados apoios, incluindo apoios militares, de tal maneira que o Vietnã se dissocie da China. O Vietnã tem contenciosos com a China, e os Estados Unidos buscam aproveitar esses contenciosos. A Coreia do Norte não se sente confortável tendo apenas a China e, longínquamente, a Rússia como aliadas. Se a Coreia do Norte puder ter uma carta na mão que lhe permita negociar com a China, com a mesma dubiedade que ela negocia com os Estados Unidos, a situação dela é perfeita. Toda vez que ela brigar com os Estados Unidos, ela negocia com a China. Toda vez que ela quiser brigar com a China, ela negocia com os Estados Unidos. É muito bom isso aí. E para o Trump interessa, porque ele quer retirar da China peões desse jogo que até então estavam sob estrito controle de Beijing. Isso é mais ou menos como aquele partido do Centrão, né, Breno? Uma hora vai aqui, uma hora vai ali, uma hora vai... Há uma inteligência na estratégia do Trump, há uma inteligência na estratégia do Kim. Quem que se sente prejudicado nesse momento? Em primeiro lugar, o Japão, é claro, porque o Japão assiste esse jogo. O Japão não tem nenhum peso na arena política internacional, muito menos militar, como a gente sabe. Japão e Alemanha pagam e pagarão por século seculorum o preço da Segunda Guerra Mundial. Então, são gigantes econômicos. O Japão nem é um gigante econômico mais, já é um gigante meio apequenado, mas foram, ao longo do pós-guerra, gigantes econômicos e anões políticos e insetos militares. Não tem nenhum peso na vida política e militar do mundo. A China olha com olhares duplos o que aconteceu em Singapura. Satisfeita, claro, porque os riscos de uma eclosão militar ali para a China envolvia perigos enormes, não só perigos militares, mas também perigos econômicos. Imagina só a quantidade de refugiados que poderiam migrar da Coreia do Norte para a China, criando problemas importantes para a economia chinesa. A China poderia estar diante de uma situação que ela busca evitar a qualquer custo, que é a precipitação de um enfrentamento militar direto com os Estados Unidos. Se houvesse uma intervenção militar americana na Coreia do Norte, o que faria a China? Cruzaria os braços, se veria obrigada a intervir, como fez no que seria a Primeira Guerra da Coreia nos anos 50. Então, para a China, o desanuviamento é importante, mas a China também olha com cautela o lance seguinte dos Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos começarem a querer comprar o apoio norte-coreano, querer construir uma aliança com a Coreia do Norte com base em impactos comerciais, isso pode não ser bom para a China. A China, então, assumiu ontem, através do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, a dianteira nessa história. Quem sai na frente falando em fim de sanções contra a Coreia do Norte? A China. A China busca dizer claramente para a Coreia do Norte que eles são os maiores defensores de Pyongyang. Aí você percebe a inteligência do governo norte-coreano, de governo pária há poucos meses atrás, agora ele é um governo pelo qual as duas maiores potências do mundo, que é a China e os Estados Unidos, leiloam para ver quem será seu aliado. Muito bom. O Breno, o cara é um gênio, o cara é brilhante, esse mundo é muito complexo, mas nada é tão complexo quanto o Brasil, né? O Brasil está vivendo essa situação, esse pesadelo eterno que não acaba. E a gente teve pesquisa Datafolha no fim de semana. Eu sei que daria para falar sobre a Coreia do Norte horas e horas, mas vamos falar sobre Datafolha. Como é que você viu os resultados com o Lula na frente, disparado, vencendo todos no segundo turno? Olha, eu acho que as pesquisas demonstram o acerto... Breno, só antes de continuar, lembrando, acabei de ver aqui, estamos com 98.534 inscritos no YouTube. Se tudo der certo, amanhã ou no máximo sexta-feira, seremos 100 mil e faremos a festa dos 100 mil. Muito então, bem. Fala lá, Breno. Bom, as pesquisas demonstram, a meu juízo, a correção da tática eleitoral que o PT tem seguido. Ou seja, a manutenção da campanha do Lula como elemento chave da política do PT, a manutenção da candidatura do Lula, tem se revelado um grande acerto. Porque consegue preservar ao redor do ex-presidente um apoio político-eleitoral que não foi afetado nem sequer por sua prisão. Se o PT tivesse entrado no jogo
que algumas forças e personalidades lhe pressionavam para entrar, substituir candidatura, escolher um vice que pudesse assumir o lugar do Lula, apoiar o Ciro. É possível que esse patrimônio político ao redor do Lula estivesse sendo, nesse momento, dizimado e fragmentado, fazendo um jogo que somente a direita interessaria. Então, acho que as pesquisas, acima de tudo, em primeiro lugar, demonstram que o PT, embora pareça fazer um jogo Suicida, racional, é um jogo calculado e de resultados muito positivos até o momento. Segundo, ao manter a candidatura do Lula, o PT e o Lula mantêm nas mãos todas as principais cartas do processo eleitoral e garantem tê-las em mãos até agosto ou setembro. Ou seja, todas as outras forças políticas estão sendo obrigadas a se definir sem saber qual é o jogo, quais são as cartas nas mãos do PT e do Lula. O que farão o PT e o Lula num momento decisivo? Caso o Lula consiga o registro da sua candidatura e venha a ser libertado, o PT, evidente, sai com uma enorme vantagem e as eleições estariam praticamente decididas. Caso isso não ocorra, o PT continua a concentrar até o último minuto do segundo tempo todas as cartas principais do processo sucessório. É o dono da bola, né? É o dono da bola. É o Juca, o dono da bola. Então, as pesquisas revelam a correção da orientação do PT em relação ao processo político eleitoral. Num país no qual muita água vai correr debaixo da ponte. Muita coisa pode ocorrer e deverá ocorrer até as eleições de outubro. O país é um caldeirão. A greve dos caminhoneiros não estava na previsão e ela botou o país de pernas para o alto. A greve dos caminhoneiros foi um grande movimento de desobediência civil. Outros movimentos de desobediência civil, que significam a expressão da vontade da rua contra a vontade das instituições, podem vir a ocorrer. E o PT, com a tática de manter a candidatura do Lula, denunciar o sistema de justiça, continuar a dizer que a eleição sem Lula é fraude e é uma violência contra a democracia, o PT estabelece um vaso de comunicação com a desobediência civil que pode vir das ruas. O PT alicerça sua política tanto fora como dentro das instituições. É um jogo perigoso, é um jogo arriscado, é um jogo difícil, mas até agora é um jogo que está dando certo. Ô Breno, a pesquisa também mostra, você falou bem, né, que o PT mantém todas as cartas na mão. Se houver eleição, e houver uma eleição sem golpe, o Lula vence. Se houver uma eleição com golpe, que é afastar o Lula também vence através da indicação de qualquer pessoa, porque a pesquisa mostra que 47 podem votar no Lula. Ou da não indicação. Lembre-se que o PT tem ainda um outro recurso, dependendo em que momento o Lula é impugnado, é a possibilidade do Lula estar nas urnas, mesmo depois do impugnado, e as pessoas poderem votar no 13. Claro, mas, enfim, de qualquer maneira, o PT vence essa eleição, né? O golpe foi dado, né, por forças muito poderosas, internacionais, sobretudo, né, com a finalidade de banir o PT, derrubar a Dilma, prender o Lula e fazer esse estrago que a gente tem visto no Brasil. No entanto, esse golpe não consegue se perpetuar pelo voto, porque ele já se mostrou um fracasso econômico e moral, né? Dito isso, eu lhe pergunto, eu perguntei isso para o Rui Costa Pimenta também, ontem, batendo um papo com ele. Se o golpe perde a eleição, com Lula ou sem Lula, o que fará o golpe? Qual será o próximo passo do golpe se o golpe não procria pela urna? Olha, isso é um imponderável. Eu vou repetir aqui o que eu disse na entrevista da semana passada, Léo. A grosso modo, só duas forças são capazes de estabilizar o país: Lula ou as Forças Armadas. Mas o que você vê como mais provável do lado do golpe? Isso não quer dizer que essas são as duas únicas alternativas possíveis para o país. O país pode escolher vários caminhos que não são estáveis. As possibilidades reais de estabilidade do lado progressista, do lado popular, uma candidatura vitoriosa do Lula que reunifique o país no rumo do processo de distribuição de renda e riqueza, no rumo das reformas que começaram em 2013, aprofundando essas reformas,
radicalizando suas reformas. A outra possibilidade é uma ruptura aberta das instituições, um governo de caráter militar ou sob tutela militar, que, pela força, derrote o campo popular à esquerda e impõe a agenda que é defendida pelo grande capital. Bom, agora, você soube que... Fala, Breno, que eu ia te trazer uma notícia nova. Então, eu considero assim, a grosso modo, só existem essas duas soluções que estabilizem o país a curto e médio prazo. A longo prazo seremos todos mortos, mas a curto e médio prazo são as duas alternativas, uma de um lado e outra do outro, que estabilizariam o país. As classes dominantes revelam uma enorme dificuldade em oferecer uma alternativa viável, até para unificá-las ao redor de uma agenda. Por exemplo, se a gente vê a fragmentação das candidaturas de centro e sua debilidade, isso fica bastante claro. É claro que no curso do processo eleitoral eles podem conseguir algum nível de reunificação, mas não é hoje o que a gente assiste. Se o golpe fracassa, depende como o golpe fracassa. Tá? Se o golpe fracassa porque o Lula é eleito presidente da República, eu colocaria minhas barbas de molho, porque a alternativa militar passaria a ser a única porta que resta às elites do país. Ou seja, a eleição do Lula pode colocar o país, antes dele poder encontrar o caminho da pacificação, pode colocar o país no rumo de um enfrentamento. Porque as elites... Não vê a repactuação no horizonte, não? O que é um freio de arrumação? Não, você não vê a repactuação no horizonte? Não vai haver repactuação se um dos lados não for claramente derrotado. É necessário que se fixe um vencedor para haver repactuação. Então... A repactuação, nunca existe uma repactuação estável quando existe equilíbrio catastrófico, ou seja, quando ninguém tem força para ser hegemônico. O que é uma repactuação? Alguma força tem certa hegemonia, essa hegemonia já é inconteste, inclusive para quem luta contra ela, e você busca um pacto para trocar o terreno de luta. Eu vou dar um exemplo. Negociação de paz na Colômbia. Por que ela foi possível quando as Farc tinham se enfraquecido? Porque as Farc reconheceram que era impossível vitória militar sobre o Estado colombiano. O Estado colombiano, por sua vez, sabia que a derrota militar das Farc, embora elas estivessem isoladas, tampouco era viável, e isso criou uma situação de pactuação que levou ao acordo de paz. Quando as forças estão parelhas e ambas, ou as várias forças envolvidas, imaginam que possam vencer a contenda, não há ambiente para a paz, há ambiente para a guerra, porque eu acho que eu vou vencer. Então, enquanto não tiver restabelecida uma correlação de força claramente favorável a um dos lados, não haverá repactuação. Uma vitória estrondosa do Lula em primeiro turno pode impedir um enfrentamento, porque pode significar para as classes dominantes um sinal que elas eventualmente venham a compreender de que o seu ciclo golpista atual se encerrou e que ela precisa colocar as armas de lado e encontrar alguma forma de convivência com o governo da maioria do povo. Claro. Breno, eu te pergunto o seguinte, e o fator internacional? Por quê? O Brasil é um grande filé para o mundo. O Brasil tem petróleo, o Brasil tem Amazônia, o Brasil tem terra, tem agronegócio. Então, para o mundo, de certa maneira, esse golpe entreguista no Brasil está sendo muito interessante. Eles estão levando tudo de mão beijada. No entanto, ainda existe uma elite bem pensante e civilizada no resto do mundo que olha para o Brasil com cada vez mais estupefação. Eles param para pensar que país foi esse que permitiu que uma presidente honesta fosse derrubada sem crime, substituída por ladrões, que prendeu sua maior liderança política também sem crime comprovado, né, sem nenhuma prova, justamente para que as riquezas nacionais fossem entregues. Então, o Brasil está virando a piada do mundo, né? Assim como você falou, a Coreia do Norte virou um gigante, o Brasil, que era um gigante, está virando um inseto internacional. O fator externo poderá, em algum momento, socorrer o Brasil? E aí eu te pergunto, por exemplo, sobre esse episódio da visita do assessor, do consultor do Papa, Juan Grabois, que veio a Curitiba, foi impedido, mas a elite pensante do mundo já sabe que existe alguma coisa de muito errado no Brasil, né?
onde todos os tucanos são soltos, o Fernando Henrique bate a carteira da Odebrecht, não acontece nada, o Lula está lá sem nenhum motivo, o consultor do Papa não pode visitá-lo. Será que o mundo não poderá salvar o Brasil desse pesadelo? Olha, Léo, eu vou fazer uma divisão desse mundo. O que corresponde às forças progressistas, o que corresponde a certas frações da intelectualidade, o que corresponde ao movimento sindical, o que corresponde, enfim, ao campo democrático e progressista, esses setores atuarão internacionalmente e já atuam favoráveis à libertação do Lula, à sua candidatura, à redemocratização no Brasil. No que diz respeito às elites que dirigem os estados imperialistas, eles gostam do jeito que está. Exatamente. Não é um problema ser piada. A Inglaterra, a França e outros países que foram potências coloniais adoravam os governos que eram piadas, que eram governos extravagantes, Banana Republics, toches a seu serviço. Então, as elites internacionais, as classes dominantes do mundo, a burguesia mundial, que controla os principais estados imperialistas, quer o Brasil do jeito que está, com o Temer, daqui para pior. É bom para eles, é ruim para nós. Agora, é evidente que você vai ter uma pressão internacional, que é essa pressão que deve ser estimulada e aplaudida, do que você chamou de elite bem pensante, que são setores progressistas nos mais diferentes países. É a humanidade, né, que carrega um Agora não vamos ter ilusões. Quase sempre aqui no Brasil não será diferente. A consolidação, a derrota do golpe dependerá principalmente das forças internas. Regimes de exceção, golpes de Estado, muito raramente são derrotados de fora para dentro, especialmente em países do porte do Brasil. Tem que ser derrotados de dentro para fora. Claro que a solidariedade internacional é importante, a pressão internacional é importante, mas ela é complementar. Claro. Não haverá nem que o Papa dialogue direto com Deus e dessa vez mande como venha diretamente ele falar com Lula, vai mudar a situação do Brasil. Seria importante, seria um gesto de solidariedade e apoio. Agora, o que resolve a pendência aqui no Brasil, essas forças democráticas, progressistas, populares terão mais força que o bloco golpista. Se o Papa viesse visitar o Lula, o nosso chanceler golpista, lombrosianamente feio e monstruoso, diria: o Papa não sabe de nada. Ele ia mandar o Papa VTNC. Bom, eu vou passar aqui para a questão do Denis Luiz de Paula Santos, que está aqui no nosso superchat, muito obrigado. Ele fala também desse desarranjo na elite. A meu ver, o Fernando Henrique Cardoso, que pede SOS para o Odebrecht, que bate a carteira do Marcelo Odebrecht, é o grande organizador dessa destruição brasileira. Bom, o Fernando Henrique Cardoso já tentou Luciano Huck, já tentou Joaquim Barbosa, já tentou não sei mais quem, e aparentemente agora está desistindo do Alckmin. Aí ele fala aqui, o Denis, que ele está montando a chapa Marina Alckmin. Segundo Palmério Dória, seria a chapa Marimin. Você acredita nessa chapa Marimin, pelo lado da direita, Marina Alckmin? Nem é o objetivo do Fernando Henrique. O Fernando Henrique está tentando fazer um outro movimento. Fala. É o movimento pelo qual tente convencer a Marina a ser a vice do Alckmin. Ou preparando-se para uma operação Marechal Hindenburgo, no qual o candidato do PSDB é ele próprio com a Marina de vice. Em nenhuma hipótese, Fernando Henrique trabalharia com a ideia da Marina como candidata, porque isso significa uma variável que não está sob seu controle. Fernando Henrique é tudo menos um tolo. Ele tem uma estratégia na cabeça. A estratégia dele passa, neste momento, por trazer a disputa política para o centro. Essa disputa, do jeito que está desenhada hoje no Brasil, pelas pontas, a esquerda com Lula e a direita com Bolsonaro, é um ambiente que não interessa ao Fernando Henrique e seus seguidores, aos grupos econômicos e políticos que ele representa, de forma alguma, porque essa polarização os elimina, os tira do jogo. É trazer essa disputa para o centro. O que significa trazer para o centro? Ele precisa ajudar a surgir um candidato de centro-direita forte. Ele precisa que um candidato de centro-esquerda tenha condições de esvaziar o PT. Ou seja, ele quer inflar o Ciro de um lado e de outro lado ele vai tentar criar um candidato do lado deles. Esse é o desenho ideal na cabeça do Fernando Henrique. Um desenho no qual a disputa seja entre o Ciro e o Alckmin, por exemplo. Ou alguém tipo Alckmin, né?
com o genérico do Alckmin. Nesse momento, ele precisa resolver dois problemas, pela ordem, dois problemas. O primeiro problema, a direita brasileira sangrou muito para o Bolsonaro. Ele precisa recuperar os votos do Bolsonaro. Ele poderia comprar o Bolsonaro, ele poderia fazer com o Bolsonaro o que o Trump está fazendo com o Kim. O Bolsonaro não é comprável. Mas falar assim, olha, Bolsonaro, nós temos um futuro para a família Bolsonaro. O problema é que o Bolsonaro só vai estar no mercado para ser comprado se e quando vier a ser eleito presidente da República. Bolsonaro não vai se vender antes, porque ele sabe que se ele se vender, ele terá um preço muito menor do que ele pode obter disputando. Então, o Bolsonaro não é uma variável controlada por eles. Ele precisa esvaziar o Bolsonaro. Para esvaziar o Bolsonaro, ele precisa atrair o chamado voto antissistema. Esse foi o esforço com o Luciano Huck, esse era o esforço quando apareceu o nome de Joaquim Barbosa, e esse é o papel que ele, Fernando Henrique, imagina que a Marina possa ter. O papel de trazer o voto antissistema para um candidato tradicional do centro, que seria o Alckmin, ou outro com o mesmo perfil do Alckmin. Ou mesmo para si próprio, Fernando Henrique. Ele imagina que, se trouxer um candidato antissistema, ele retire forças do Bolsonaro. O principal problema da centro-direita hoje é o Bolsonaro, não é o PT. Claro. Deixa eu agradecer a Jussara Ferrão, que está aqui no Superchat. E aí eu queria te trazer, já que você falou essa questão de, enfim, Bolsonaro, Alckmin, eles tendo que se resolver, se você acredita, Breno, que a gente terá esse esvaziamento que está se falando dessas chamadas candidaturas de centro, as desistências que estão sendo colocadas, Maia, Meirelles, você acha que no final vai sobrar uma ou outra candidatura só do lado golpista? Porque nenhuma delas passa de 0,5%. O que você acha que vai acontecer? Eu acho assim, a pressão do grande capital para que o centro encontre uma candidatura única é enorme. Seja a pressão direta pelos contatos, as articulações ou a mídia, seja a pressão indireta, que é o derretimento da Bolsa de Valores, a valorização do dólar e assim por diante. Fuga de capitais, o Brasil já vive um processo de fuga de capitais. Então, é uma pressão brutal do grande capital para que o centro encontre uma candidatura que tenha viabilidade. Isso repercute sobre o comportamento dos candidatos de centro. O problema é que, num processo eleitoral, não basta que os candidatos se acertem entre si. É preciso que o povo aceite o acerto dos candidatos. Ou seja, é necessário criar força real. Nem sempre a unidade de distintas candidaturas gera mais força. Às vezes, o resultado da união de determinadas candidaturas, ao invés de ser uma conta de soma, vira uma conta de subtração. O que você acha do nome do Nelson Jobim? É mais cogitado como uma nova possibilidade. Mais um candidato de 0,5%, e que não resolve o problema essencial. Quem é que vai retirar o voto antissistêmico que está nas mãos do Bolsonaro? Este é o problema da direita. Eles precisam de alguém que tire o voto antissistêmico. Entendi. Breno, vamos entrar nessa questão das fake news. Eu queria aproveitar o comentário aqui da Maria Bertolino. Maria Bertolino, que é torcedora do Galo, Galo forte, vingador. Eu, em Minas Gerais, tenho simpatia pelo Galo. Só simpatia? Bom, eu torço para um time que é o Santos. Em Minas Gerais, eu tenho simpatia pelo Galo. Se eu fosse mineiro, seria torcedor do Galo. Você conhece o Reinaldo, né? Pô, claro. Reinaldo, melhor atacante de todos os tempos. Bom, a Maria Bertolino está dizendo: estou indo aos vídeos que desmentem vocês sobre o Papa e nos comentários, educadamente fornecendo dados sobre a veracidade do que foi noticiado pelo 247. Eu queria agradecer muito a Maria por estar fazendo esse trabalho, e já que você identificou estes vídeos, eu queria fazer um pedido. Se você puder nos enviar para contato@brasil247.com.br. Por quê? Porque nós vamos mover uma grande ação por danos morais e materiais às agências de checagem de dados, que são as agências Lupa e Aos Fatos, que foram contratadas pelo Facebook justamente para se converter nos censores modernos. Você sabe o que fazem essas agências, Breno? A agência Lupa, ela é controlada pela editora Alvinegra, mas não é Alvinegra do Galo Mineiro, não. Acho que é Alvinegra do Botafogo, lá do Rio, né? Acho que o João Moreira Salles, que é o dono da editora, é torcedor do Botafogo, né?
e ele criou essa editora. Bom, esta editora, ele é herdeiro do Itaú Unibanco. Então, ele criou uma agência de fact-checking, né, verificação de fatos. A outra agência, que é a Agência aos Fatos, é uma empresa do Rio que faz parcerias com a Transparência Internacional, com Open Knowledge Foundation, né? Eu não sei se é do Soros, mas talvez seja, não sei o que é. E também foi contratada pelo Facebook para fazer checagem de informações. Bom, a história, resumidamente, veio aqui um assessor do Papa, trouxe um rosário abençoado e uma mensagem ao Lula, foi barrado, deu uma entrevista, indignado, esse caso gerou grande repercussão, né? Aí o Vaticano primeiro soltou uma nota, vamos dizer assim, desqualificando esta visita, né? Esta nota preliminar do Vaticano foi usada por essas agências para atacar 3 sites de notícias, 247, Fórum e DCM. No mesmo dia, né, esse assunto foi virando, e o Vaticano retificou sua posição, né, passou a qualificá-lo, o Juan Grabois, como um consultor do Papa, e que teria vindo aqui não só trazer o tal do Rosário, como as palavras do Papa para o Lula, ou seja, numa missão institucional. Bom, a gente entrou em contato com essas agências, elas não querem se desculpar, não querem se retratar, não querem mudar a posição delas. Mas elas adquiriram um poder de fogo tremendo, porque elas têm o poder de dizer ao Facebook, dizendo, este conteúdo pode circular, este conteúdo não pode circular. E fora também o estrago que eles causam na internet das pessoas que começam a te chamar de mentiroso, disso, daquilo, de fake news, né? E nem todo mundo tem acesso, nem a disposição de se informar. Eu te pergunto, Breno, será que está se tentando institucionalizar a censura moderna no país através dessas agências de fact-checking? Como é que você vê esse fenômeno? Olha, eu não sei se existe uma estratégia maquiavélica em relação a isso. Nós temos que levar em conta que é uma situação de muita instabilidade para tudo que é lado. Especialmente o Facebook está sob muita pressão no mundo inteiro, né? Porque ele ocupou um espaço de mediação entre os fatos e os leitores que antes era cumprido pela mídia. Exatamente. Ele transformou transformou a mesa de bar virtual, que são as redes sociais, num instrumento de mídia sem qualquer regramento. Portanto, claro, em mesa de bar, o que a gente ouve? Fofoca, diz que me diz que, eu ouvi dizer, eu acho que... Não, é uma outra linguagem, um outro instrumento que não o jornalismo. Então, ameaçado a esquerda e a direita por conta das lambanças nas quais a empresa se meteu, o Facebook hoje passou a operar uma lógica de contenção de informação absurda. Neste sentido, eu acho que existem, evidentemente, forças conservadoras que se aproveitam da situação para, concretamente, tentar reduzir o espaço de qualquer mídia contra-hegemônica. Então, eu não acho que esse cavalo tenha sido criado, alimentado, treinado, mas é um cavalo que está passando selado e as forças conservadoras montam nele. Para fazer o quê? Tentar desgastar a imprensa contra-hegemônica. Mas é engraçado que, por exemplo, o Luiz Nassif montou, que é um jornalista muito mais respeitado do que as jornalistas que estão à frente dessas agências novas, montou uma agência de checagem de dados, se ofereceu ao Facebook para fazer checagem de dados, e o Facebook disse, não, Nassif, você não, né? O Nassif foi barrado. Ou seja, eles também escolhem aqueles que eles querem. Eu não tenho dúvida. Ou seja, o que eu apenas estou dizendo, eu não acho que existe uma estratégia maquiavélica, mas existe um ambiente, nesse ambiente, as forças conservadoras operam para extrair vantagens e para poder neutralizar a imprensa contra-hegemônica. O que ocorreu ontem em relação ao assunto envolvendo o Vaticano é um exemplo disso. Porque se houvesse integridade na atuação dessas agências, elas deveriam ter checado melhor os dados, procurado outro lado, aguardado ao longo do dia que a fonte primária, que é o Vaticano, se pronunciasse de uma maneira mais sólida e não apenas a primeira manifestação que veio pelo Vatican News. Elas deveriam ter sido mais cuidadosas no seu trabalho e, no limite, se elas erraram, elas deviam retificar seus erros hoje.
Se não o fizeram, claro, isso por si só já demonstra o alinhamento, além do alinhamento político-ideológico conservador dessas agências, demonstra também sua falta de profissionalismo. Agora, sabedores dessa situação, a imprensa contra-hegemônica, no qual, evidentemente, com muito destaque está o 247, mas também está o Opera Mundi, está a Fórum, e está o Diário do Centro do Mundo, e estão outros veículos, nós temos que redobrar os nossos cuidados, porque qualquer coisa será usada de pretexto nessa guerra de informação que está estabelecida no país para impedir que as forças progressistas retomem o governo da nação. Claro. Então, porque o que acontece? Assim, pelo que eu pude ler, né? Vamos aqui, eu vou menos falar de fake news e mais falar da notícia que tem a relação com a história do Vaticano do Lula. É normal numa instituição como a Igreja, isso é normal até mesmo em organizações menos tradicionais, que o Papa recorra a um caminho não institucional para um diálogo da natureza que buscou estabelecer com o Lula. O que é um caminho não institucional? Ele não mandou um bispo, um cardeal, um chefe de algum setor da igreja vir conversar com o Lula. Ele mandou um leigo que tem função na igreja, tem um papel importante na relação do Papa com os movimentos sociais. Evidentemente que um movimento como esse não é feito sem a aquiescência do Papa ou sem a aquiescência do núcleo dirigente do Vaticano. Esse era o papel do Grabois, que veio aqui. Grabois, né? Ou Grabois? Grabois, com R, né? Grabois. Grabois, que veio aqui. E esse tipo de situação, ela sempre oferece um risco. Qual é o risco? Se ela torna-se pública, essa situação coloca um constrangimento para quem enviou o emissário, que é tornar ou não público que aquele emissário era oficial. Exatamente. Esse foi o problema que o Vaticano teve. Agora, você percebe, né, Breno, como incomoda ao golpe essas manifestações de solidariedade ao Lula, né? Porque também foi barrado lá, não foi só o Grabois, também foi barrado o Pérez Esquivel, também foi barrado o Leonardo Boff, né? A mídia nacional silencia sobre as adesões ao Nobel da Paz, os intelectuais que peticionaram pela liberdade do Lula, que são grandes nomes. A imprensa brasileira é que está no coração das fake news. No fundo, eles sonham com um mundo, Breno, em que agora, por exemplo, tem um paralelo muito interessante com isso que você fala da extrema-direita, né? A direita, que não tinha representação nas ruas, precisava dos bolsonaristas para ocupar as praças, né? Então eles botaram os demônios na rua. E agora eles não conseguem mandar de volta para casa e assumir o espaço delas. Esta direita também se valeu de páginas monstruosas nas redes sociais, tipo Revoltados Online, que foram instrumentalizadas para a construção do golpe contra Dilma. Depois baniram. Agora, eles querem banir essas páginas fake de direita, querem, para equilibrar o jogo, dizendo assim, bom, já banimos os fakes de direita, vamos banir a esquerda e vamos viver no nosso mundo de monopólio de fake news. É isso. Né? Vamos monopolizar as fake news através da Veja, da Globo, do Globo, do Estadão e assim por diante. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a estratégia conduzida pela mídia monopolista. O que eu acho é que a imprensa contra-hegemônica, nós devemos combatê-los denunciando isso e combatê-los, como tem feito o 247, por exemplo, e outros sites, combatendo-os cada vez com mais jornalismo. Nós devemos ter um alto grau de disciplina em relação ao papel do jornalismo nessa batalha de informação e de opinião. Tá? Fato, a gente conhece como funciona a vida. Fake news é um processo, muitas vezes, científico, de inventar mentiras por conta da contra-propaganda. Às vezes, situações extremamente tensas em que as pessoas se abraçam a uma informação porque ela, eventualmente, ajuda a travar a luta contra um determinado inimigo. Tá? Então, às vezes, a esquerda está vulnerável a isso. Ou seja, de abraçar uma notícia que, olha só, que se isso aqui for verdade...
Eu quero que isso seja verdade, porque isso aqui é um golpe contra o meu inimigo. É compreensível que as pessoas ajam assim. Agora, nós, por conta da guerra contra o monopólio da mídia, vamos ter que ser cada vez mais e mais rigoroso no trabalho jornalístico e enfrentar o jornalismo fake news, o monopólio das mídias, e você tem toda a razão em classificá-los assim, com um jornalismo que não só é mais progressista, mas é um jornalismo muito mais sério do que aquele oferecido pelos meios monopolistas de comunicação. É isso que acabamos de fazer aqui nesse Hangout, com essa força da natureza, esse poço de inteligência chamado Breno Altman. Breno, muito obrigado. Batemos aqui 1 hora, uma entrevista brilhante sobre Coreia do Norte, eleições, fake news. Estaremos de volta ou na próxima quarta-feira ou antes, se você, por qualquer excepcionalidade, né, estiver disposto a comentar algo. Talvez, quem sabe, a gente chame para falar depois do primeiro jogo do Brasil, que eu acho que é no domingo. Quem sabe? Muito bem. Sempre apostos. Obrigado pelo convite, Léo. Grande abraço a todos que nos ouvem. Grande abraço e vamos chegar aos 100 mil. Inscrições no canal da TV 247 e da TV Ópera Mundi também no YouTube. Valeu. Obrigado, Breno.